Olá pessoal do Sara Castelhano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós iremos falar do trovadorismo, que é a primeira escola literária que estudamos nessa nossa maratona de estudos para o Enem. Então pessoal, algo importante para vocês terem em mente é que nessas nossas aulas trabalharemos um pouco do contexto histórico de cada escola e as produções desse período. Nós focaremos nessa parte do contexto histórico, já que ele colabora para entendermos a forma como o homem pensa no momento. Lembram que vimos na aula passada que literatura é a expressão do homem no período histórico? Então, por isso, vamos adentrar nesses conceitos históricos para compreender os objetivos que os escritores possuíam. Mas e aí, pessoal? O que foi o trovadorismo? O primeiro fato que é importante destacar é que o trovadorismo foi a primeira manifestação literária da nossa língua, da língua portuguesa, em relação à sua origem. Essa escola ela vai ocorrer em Portugal, na Espanha e no sul da França, ou seja, vai receber influências desses territórios, beleza? O trovadorismo ele vai ocorrer no período medieval, que é o período da Idade Média, aproximadamente entre os séculos 12 e 14, que foi o período onde houve mais expressão do trovadorismo. Agora nós precisamos compreender qual o contexto da época, ou seja, quais acontecimentos ocorriam naquele momento que influenciava na constituição do período. Algo importante da época é que Portugal recém conquistava sua independência, e isso contribuindo para que Portugal expressasse em suas produções as características do povo que ali vivia, que estava começando a criar sua identidade, sua forma de pensar, essa nova forma de agir como país independente. Ocorre também a reconquista da Península Ibérica. Então, o povo romano, que até então vivia um processo de expansão, ele vai deixar de crescer, fazendo com que os povos que viviam naquela região conquistassem a sua independência. Ao surgimento do galego-português, que possui umas nuances diferentes da nossa atual língua portuguesa, mas é a principal forma de vocabulário da nossa língua da época. Há também o feudalismo. Na época a sociedade era estruturada pelo feudalismo, ou seja, toda aquela parte que vocês já aprenderam em história dos senhores feudais, dos vassalos, dos suzeranos, que vai refletir na literatura. Vamos encontrar nas escritas resquícios de uma sociedade feudal. O pensamento vigente da época era o teocentrismo, ou seja, colocava um Deus como centro do universo. E desse modo a igreja tinha um amplo poder em suas mãos. Na época também houveram as cruzadas, que eram as batalhas em nome de Jesus, reiterando dessa forma o modo do pensamento teocêntrico. Algo muito importante da época é que a sociedade ela é estruturada por uma pirâmide. Em sua base, há os servos e os trabalhadores. Um pouco acima, o baixo clero e a baixa nobreza. O clero vinha de igreja. Ou seja, então haviam as pessoas não tão importantes para a sociedade, mas que havia um pouco de ascensão. No clero havia padres, cardeais, mas com uma baixa visibilidade na igreja. Um pouco acima tem o alto clero e a alta nobreza. Ou seja, há uma grande ascensão entre essas pessoas. E as pessoas importantes da igreja, como bispos, papas, também fazem parte então desse alto clero. No topo há o rei, que não deixa de ter influências católicas, uma vez que, para a ideia das pessoas desse período, quem escolhe o rei é o Deus. Além disso, as produções literárias da época eram produzidas na corte, ou seja, o acesso à cultura era restringido a quem morava na corte. Na época, há também as expansões marítimas, ou seja, Portugal começa suas grandes navegações, aquelas que mais tarde chegarão no Brasil. Então, as expansões marítimas se iniciam no período do trovadorismo. Então, além disso, com as expansões marítimas, há também a expansão comercial, já que as navegações, durante essas navegações, os portugueses conseguiam importar e exportar materiais. Agora nós vamos entrar um pouco nas produções literárias da época e vamos ver os tipos de compositores. O primeiro tipo é o trovador, que é um compositor, um instrumentador, cantor, que vai pertencer à alta nobreza. Vale ressaltar que o trovadorismo ele é produzido para ser escrito e cantado. O segundo tipo é o segrel, que seria um fidalgo mais inferior que está em decadência. O terceiro tipo é o jogral, que popularmente falando é uma espécie de bailarino, que serve para distrair a corte, o exército. Em quarto lugar, nós temos o menestrel. Então, o menestrel ele vai ser uma forma mais popular. Ele vai se limitar apenas em apresentar composições nos castelos e nos feudos, certo? E, por último, nós temos a soldadeira. Ela é uma espécie de backing vocal, que vai acompanhar os trovadores dançando, cantando, tocando castanholas, ou seja, contribuindo assim nas apresentações dos trovadores. Mas como eram as produções do trovadorismo? Como eu já disse, são poesias, trovas, que são escritas geralmente para serem cantadas, acompanhadas de instrumentos. Mas quais instrumentos? Os instrumentos mais utilizados são a cítara, a viola, a flauta, a harpa, lira, entre outros instrumentos mais clássicos. Sobre as formas de produção, nós vamos ter as líricas amorosas, que são as cantigas de amor, as cantigas de amigo, e também vamos ter outro gênero que são o gênero satírico,
que vai possuir as cantigas de escárnio e maldizer. Agora eu vou falar um pouco de cada uma dessas cantigas. Então, dentro da lírica amorosa, nós temos a cantiga de amor. Na cantiga de amor, o sujeito, o eu lírico, ele vai ser sempre masculino. E o objeto vai ser sempre uma dama. E o sujeito, ele vai sempre sofrer por essa dama. E as características dessa dama serão idealizadas, física, moralmente e socialmente. Ele vai idealizar como uma mulher perfeita. O sentimento expressado nessas cantigas é de um amor por uma mulher inacessível. Normalmente, essas cantigas terão um cenário da corte e terá uma origem provençal, de corte mesmo. Agora eu vou colocar um exemplo de uma cantiga de amor. A cantiga da Ribeirinha. No mundo não me sei parelha, entre me for como me vai, caja moiro por vós, e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi ensaia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde que eu vi, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, unis e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor, deu faia, nunca de vos houve, nem ei valia dua correia. Paio Soares de Taveiroz, esse é um dos mais importantes trovadores do trovadorismo. Então, pessoal, notem na frase maldia, vocês perceberam que esse galego português, que é uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem bem arcaica, diferente do português que nós temos hoje. Mas a língua portuguesa ela vai iniciar dessa forma, certo? Então, voltando. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Então, aqui vocês notem que há uma idealização dessa mulher, né? Além disso, quando ele fala, e minha senhor, desde que eu di, ai, me foi a mim muito mal, ele está falando da senhora. O senhor ali é porque no português galaico não havia o gênero feminino para esse pronome, mas o minha já identifica que ele está se designando a essa mulher que não quer esse eu lírico. Agora vamos ver a cantiga de amigo. Então, na cantiga de amigo, ela vai ser meio que o oposto. O eu lírico vai ser sempre feminino, o objeto vai ser o amigo. Esse amigo, na verdade, é o namorado, né? Que a mulher vai retratar como amigo, mas o namorado, e vale ressaltar que não é uma mulher que escreve essa trova. Quem escreve, normalmente, são homens, mas eles escrevem como se fossem uma mulher, é o eu lírico feminino. Então, a característica do sujeito desse eu lírico é uma formosa, bela, camponesa. A característica do amigo é que ele é um mentiroso, um traidor. E as expressões de sentimentos é saudade desse amigo, que normalmente, com as expansões marítimas, na época, muitos homens acabavam indo para essas navegações e acabavam não voltando. Então, o cenário vai ser um ambiente pastoril no campo, e a origem da laica portuguesa. Agora, um exemplo de cantiga de amigo. Ai flores do verde pinho, se saberdes nova do meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se saberdes nova do meu amado, ai Deus, eu é. Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se saberdes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ah Deus, eu é. Dom Diniz. Nessa cantiga, podemos notar nitidamente as características da canção de amigo. Ela chama ele de amigo, que é a ideia de como a mulher trata, né, esse namorado, e o eu lírico é uma mulher, né, outra característica marcante da cantiga de amigo, e ela está falando do seu amado, que mentiu para ela, ou seja, que é um traidor. Agora nós vamos entrar para as satíricas, começando com a cantiga de escárnio. Então, a cantiga de escárnio ela vai apresentar uma crítica indireta, ela não vai identificar a pessoa que ela está criticando, ela vai utilizar uma linguagem bem trabalhada e apresenta muitas ironias e ambiguidades. Isso porque, como ela não apresenta uma crítica direta, ela vai ter que usar essas figuras de linguagem para criticar indiretamente a pessoa. Vamos para o exemplo. Ai, dona feia, você vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia. João Garcia de Guilhard. Aqui ele não está nomeando a pessoa da crítica, mas podemos enxergá-la. Ele chama ela de véia, de feia, então aqui a gente encontra a crítica, mas não sabe para quem ele está criticando, certo? Agora, por último, nós vamos para a cantiga de maldizer. Então, a cantiga de maldizer é o contrário da cantiga de escárnio, ela vai apresentar uma crítica direta, geralmente ela expõe o nome da pessoa que está criticando, a linguagem também é muito bem trabalhada e ela usa muitos palavrões. Vamos para o exemplo. Foi queimado, morreu com amor. Em seus cantares, por Santa Maria, por vá dona que grão bem queria, e por se meter por mais trovador, porque ilhela não quis ou bem fazer. Fez céu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Pero Garcia Burgales. Nessa trova, o trovador está fazendo menção a outra trova, de Roi Queimado, de uma cantiga de amor de um homem que morreu de amor, ou seja, essa cantiga de maldizer faz deboche com a trova de outro escritor. E aqui ele nomeia. Então, por isso que ela é uma trova, uma cantiga de maldizer. Bom, pessoal, agora como será que caem as questões no Enem nos vestibulares sobre o trovadorismo? Eu trouxe aqui uma questão da Escola de Ensino Superior de Propaganda e Marketing. Então, vamos ler a questão. O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais europeus.
Nele, a devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi uma atitude constante. A opção cujos versos confirmam o exposto é: letra A. Eras na vida a pomba predileta, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai, Fagundes Varela. Então aqui ele está falando de uma mulher que é magnífica, né? Mas ele não está falando que ela é inacessível. Letra B. Carnais sejam carnais tantos desejos, carnais sejam carnais tantos anseios, palpitações e frêmitos e enleios das harpas das emoções tantos arpeios. Cruz e Souza. Então aqui ele está falando de um desejo carnal, né? Mas ele não está falando que esse desejo não ocorre, né? Ele não está dizendo que é algo inacessível. Letra C. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça, a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima, em pálpebras dormente. Álvares de Azevedo. Então aqui também ele não está falando de uma mulher inacessível, ele está falando que quando ele morrer não é para derramar nenhuma lágrima para ele, certo? Letra D. Em todo louvor, Senhora, estes meus versos e a minha alma aos teus pés, para cantar-te e aos meus olhos mortais, em dor imersos, para seguir-lhe o vulto em toda parte. Alfonso de Guimarães. Notem que aqui ele está falando seguir o vulto em toda parte. Então ele está seguindo alguém que ele não consegue, é só o vulto que ele enxerga. Então essa seria uma mulher inacessível. Vamos conferir a letra E só para ter certeza. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Manuel Bandeira. Então aqui ele está falando de alguém que ama e desama, mas ele não está falando de uma mulher que é inacessível, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que estejam estudando muito para o Enem e para os vestibulares. É isso aí, até a próxima.